O Internacional tem uma novidade, em busca do principal reforço que a direção busca neste momento no mercado de transferências. Quero falar também sobre um nome que o Inter tenta concretizar, que já está no atual elenco e que teve um retrocesso. E também, gente, o Roger Machado abre o jogo sobre os três volantes. Afinal, foi a torcida que parou, de viabilizar estas escalações? Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então. Afinal, eu quero atualizar as últimas informações do Internacional nesse conteúdo, gente, que tem o apoio da Inter Store Beira-Rio. Aliás, a Inter Store Beira-Rio que está com uma novidade muito bacana. Afinal, ontem lançou, uma collab do Inter com a Prove. Então, cara, tem peças incríveis que estão disponíveis já lá na Inter Store do estádio Beira-Rio, tá? Tô colocando algumas fotos aqui na tela para você garantir, né? Então, se você for até a loja, neste sábado ou no domingo, afinal, elas vão estar abertas das 10 da manhã às 6 da tarde neste sábado e, em horário especial amanhã, no jogo do Inter contra o Ceará. Então passa lá na Inter Store, dá uma olhadinha, garante peças dessa nova coleção, dessa collab que tá incrível. E também, óbvio, parcar, camiseta de jogo, camiseta de treino, material de inverno, peças retrô, tudo disponível lá na Inter Store, tá bom? Então, Inter Store disponível aí para você. Lembrando que eles enviam também para todo o Brasil, caso você não consiga visitar as duas lojas no estádio Beira-Rio, tá certo? Turma, quero falar um pouquinho sobre o Alan Rodrigues, mais uma vez, Afinal, vi que alguns repórteres, mas quero acreditar aqui o Cassiano Cardoso, que é meu parceiro de Vozes do Gigante, ele conseguiu um relato do staff do atleta que garante que semana que vem teremos avanços significativos na negociação entre Inter e Argentinos Júniors e que envolve também, o Boston River. Também é verdade, que nos últimos dias surgiu a informação de que há outro clube brasileiro interessado no Alan Rodrigues. E o que se fala é que é o Atlético Mineiro. Se eu estou enganado, essa informação é do Calhau Dornelles, na Rádio Bandeirantes. É claro que o Galo pode levar o Alan Rodrigues, mas me parece muito mais um clube que surgiu para que o Inter se movimente do que propriamente uma negociação avançada com os mineiros. Então isso me parece muito claro nesta conversa, tá? O Inter já fez uma proposta que foi aceita pelo Argentino Júnior em valores, na casa dos 3,5 milhões de dólares. Existe um impasse quanto à forma de pagamento, em especial o Boston River, que tem lá a sua porcentagem de mais-valia, tem um percentual econômico também do jogador, então isso está brecando o negócio. Mas por tudo que eu já ouvi, eu acho que ainda é grande a possibilidade do Rodrigues chegar aqui a Porto Alegre. Claro que o Inter vai valorizar, dizer que é difícil, que é complicado, mas o clube segue trabalhando nos bastidores para viabilizar a contratação deste atleta, tá? Para quem não lembra, o Alan Rodrigues, jogador de meio campo, 25 anos de idade, uruguaio, capitão da sua equipe. E bom, gente, até vai ser interessante a gente observar, porque se eu não estou enganado, acho que amanhã tem jogo do Argentino Júnior, tá? Lembrando que ele já ficou fora, do jogo contra o Boca Juniors na estreia, e amanhã, do domingo às 15 para as 5 da tarde, eles jogam fora de casa contra o Tigre, segunda rodada do Campeonato Argentino. Então, vamos ficar ligados se ele vai jogar, provavelmente não, mas o Inter está de olho aí nessa negociação e nesses avanços, tá certo? Muitos também perguntam, sobre Richard e Alan Rodrigues, são jogadores de funções diferentes. O Richard vem para ser um 5, na vaga ali do Thiago Maia, do Ronaldo, do Fernando, e o Alan Rodrigues é muito mais um camisa 8, ou seja, onde está jogando hoje o Bruno Henrique, ou até mesmo aberto pelo lado direito, numa outra formatação de esquema. Aliás, eu conversei sobre o Roger Machado sobre esquemas, Ele pondera, que foi muito criticado por usar 3 médios, como ele fala, os 3 volantes, mas os 3 volantes também podem, proporcionar que o Inter jogue de outra forma, com 2 atacantes, com alas, por exemplo, 3 volantes, Alan Patrick, Bernabé e Brian Aguirre abertos com 3 zagueiros atrás. Vamos ver, ele disse que testou algumas coisas aí nos treinamentos durante esta parada. Vamos ver se ele apresenta na prática aí alguma novidade para o Inter conseguir, em alguns momentos é um pouquinho mais criativo, um pouquinho mais objetivo, mas me pareceu, um pouco ressentido o Roger com essas críticas que recebeu em virtude aí dos 3 volantes, dos jogadores
de meio campo, né? A grande bronca sobre, né, o Roger usar ou não os 3 volantes é muito mais quais eram os volantes e a forma, né, de jogar desses 3 volantes. Porque o Inter nem defendia bem e nem atacava bem. Então, acho que esse é o principal ponto que a gente tem que discutir, né? Mas ele falou isso para nós no Voz do Gigante, eu sempre deixo o convite, né? Foi uma grande entrevista, então para quem não acompanhou ainda, vai lá no canal do VDG e acompanha, né, o conteúdo na íntegra, que foi muito bacana, eu recomendo para você. Tá certo? Deixa eu falar também, gente, sobre Vitor Gabriel. Afinal, a gente tem, né, uma informação, né, importante sobre esse jogador. Por quê, gente? Porque o Sport está numa crise tremenda. Não sei se vocês acompanharam o noticiário aí dos últimos dias. Teve invasão de CT, né, por parte organizada, que agrediu alguns jogadores, como o atacante Pablo. Né? O Sport tem apenas 3 pontos no campeonato inteiro. Nós empatamos com eles, né? Mas isso é outro assunto. O Sport, gente, ele trocou praticamente toda a diretoria. Ficou apenas o presidente, Yuri Romão, e com isso, né, vários negócios acabaram travando. Entre eles, o negócio envolvendo o Vitor Gabriel, zagueiro, né, do Internacional, que tem, né, pré-estipulado em contrato a possibilidade do Inter comprar 50% dos direitos econômicos do jogador por 500 mil dólares. Então isso não mexe, tá? O Inter, de fato, vai comprar, né? Tem um período, né, até o final do contrato, aquela coisa toda. Só que o grande ponto é que o Inter gostaria de comprar mais percentual. O Inter queria mais 20%, ficar com 70%, ou até mesmo 80%. Isso estava encaminhado junto à diretoria anterior do Sport Recife. O Inter pagaria um valor a mais, né, e ficaria com um percentual importante desse atleta. Isso não vai acontecer porque, na troca da gestão, um dos executivos do esporte foi a fundo nessa situação do Vitor Gabriel e entende que não é benéfico para o esporte abrir mão de 50% do Vitor Gabriel, visto que ele é titular do Inter, né, está se destacando, tem sondagens do futebol do exterior e por isso, né, numa venda, o esporte poderia faturar muito mais tendo 50% do que propriamente, né, vendendo agora mais 20% ao Internacional. Não sei se vai retomar a negociação, se daqui a pouco vai envolver a ida de algum jogador por empréstimo para lá, mas o fato é que está completamente travada essa situação e por isso o Inter não está fazendo força para exercer o direito de compra deste atleta agora. Tá? O Inter vai exercer, né, depois, vai ter os 50% e aí vai tentar negociar um pouquinho mais na compra. Tá certo? Mas são situações aí que envolvem o zagueiro colorado, hoje titular, né, ao lado do Vitor, o Vitor Gabriel ao lado do Vitão, né, a dupla de zaga titular do Inter, que deve ser, inclusive, confirmada como titular para o jogo deste fim de domingo, né, no jogo contra o Ceará, no estádio Beira-Rio. Inclusive, gente, esse jogo já está aberto para palpitar lá na KTO, kto.bet.br. Hoje 4 jogos, né? Tem Fortaleza e Bahia, estreia do Renato Paiva pelo Fortaleza, Vasco e Grêmio às 5h30 da tarde, Mirassol e Santos e São Paulo e Corinthians, são jogos de hoje. Amanhã, Inter e Ceará às 11 da manhã, odd do Inter 1,68, 3,65 o empate e o Ceará pagando mais do que 6, tá? Tem o Dão KTO também, tá? Para que o Inter ganhe os 2 tempos e Borré marque a qualquer momento. Odd 7. Gostei dessa odd aqui, acho que eu vou ir nela, tá? Vou fazer esse palpite lá em kto.bet.br, minha casa de apostas, e pode ser a sua também. Tá certo? Aquele abraço, turma. A gente se vê. Fui!